agradecemos e passar a palavra aqui para o professor Will. Eu queria agradecer as questões, as intervenções do Gilvan, o Alex, o Pedro Paulo, Miranda, Mariana, José, a Glaís, a amiga, a Lolita, o Wellington, o Gan e o Júnior Marques. Eu vou tentar ser o mais breve possível, não tenho muito a acrescentar aquilo que já foi dito pelo Plininho, mas eu gostaria de fazer um ou dois breves e pequenos reparos em relação a alguns termos, né? Acho que a gente precisa ter clareza sobre os conceitos que estão sendo utilizados para que a gente consiga, de fato, ter uma boa intervenção na luta social, né? E o que nós estamos vivendo, na minha opinião, hoje, não é a conjuntura política determinada por um ajuste fiscal. Existe um ajuste fiscal, mas não se trata de um ajuste fiscal. O que nós estamos vivendo é um ajuste estrutural da economia e da política brasileira, que vai passar por um período mais ou menos breve, mais ou menos longo de transição, mas cujo horizonte aponta para a barbárie social. O que nós temos diante de nós não é um ajuste da economia, é um ajuste da sociedade, da economia e da vida política brasileira. Isso implica, entre outras coisas, que todas essas estratégias de espoliação que estão sendo lançadas e cujo epicentro, porque é disso que se trata, o epicentro dessa ofensiva antipopular e conservadora é o governo federal, ele não está sozinho, evidentemente. O governo, por exemplo, do estado de São Paulo é aliado nesse sentido ao governo federal. Ele não está sozinho porque tem uma bancada conservadora que o apoia, não está sozinho porque tem forças reacionárias, não está sozinho porque tem um sistema financeiro que o apoia, não está sozinho porque tem um monte de empreiteiras que o apoia, não está sozinho porque tem um monte de força política conservadora dessas igrejas neopentecostais que mercadejam a fé popular. Ele não está sozinho, mas ele é o epicentro. Por que ele é o epicentro? Porque depende dele a tomada de iniciativa, ou seja, ele vertebra, ele articula, ele canaliza, ele aponta para qual é a direção. E essa direção, ela é regressiva do ponto de vista econômico e desastrosa do ponto de vista político. Do ponto de vista político, o modelo da relação entre o Estado e os movimentos sociais que nós temos hoje no país, que vai se aprofundar, que vai se consolidar, na minha modesta opinião, é o modelo do senhor Beto Richa lá no Paraná, que tratou os professores e demais funcionários públicos em greve, lutando por um direito absolutamente claro, justo, de você manter a sua aposentadoria e não utilizar, e impedir que o governo do Estado utilizasse a sua aposentadoria para cobrir rombo de dívida pública. Isto daí, a luta contra essa espoliação, esse roubo da aposentadoria, foi tratada da maneira como foi tratada hoje, justamente conhecido como massacre dos professores lá em Curitiba. Esse é o modelo do policiamento, da militarização, o modelo do aprofundamento da violência política contra o povo e contra as classes subalternas, contra os trabalhadores, porque é a violência política que vai garantir essa transição. A gente tem que ter muita clareza a respeito disso. Nós estamos diante aí de um cenário cujo centro é a violência política garantindo a acumulação. Não que não existisse antes, existe, o PNI está aqui para provar que já existia, só que agora isso passa a ser a regra. Isso está à frente, isso vai à frente. Porque até então nós tínhamos um cenário de violência econômica, que é a violência da exploração capitalista no local de trabalho, é a violência dos baixos salários, é a violência da intensificação dos ritmos de trabalho. Só que agora não, agora o cenário mudou. O que nós temos, além da exploração, é um aprofundamento da violência política em todas as escalas, quer seja federal, estadual e também municipal. É por isso que, por exemplo, uma prefeitura como a do Haddad não negociou a desocupação da ocupação do pessoal lá da Sul, do Plínio de Arruda Sampaio, da ocupação Plínio de Arruda Sampaio. Por isso que eles não negociaram os professores. Aliás, estive lá no dia seguinte do massacre, cheguei ainda cheirando gás lacrimogêneo, né? A cidade estava cheirando gás lacrimogêneo ainda.
descobri que a maior parte daqueles que estavam fazendo greve foram massacrados pela tropa de choque que foi convocada do estado todo, né, das várias prefeituras, enfim, do estado todo para reprimir os professores. A maior parte deles era exatamente eleitor do Beto Richa, né? Então não vai ter para ninguém, vai sobrar, a bancada vai ser absolutamente democrática, enfim, não interessa se você votou no PSDB ou não. O fato é que esse é o cenário que a gente tem pela frente, e para enfrentar isso, nós da esquerda socialista, precisamos, vamos dizer assim, apostar naquilo que a gente poderia chamar de criatividade socialista. Ou seja, nós precisamos apostar em movimentos, apostar em sindicatos, apostar em novas coalizões entre o sindicalismo combativo por um lado, o movimento cujo protagonista social são os trabalhadores, jovens trabalhadores em condições precárias, porque isso daí tende a aumentar. Movimentos como o MTST, todos os movimentos de luta por moradia, o Nós da Sul, todos esses movimentos de luta pelas condições dignas da classe trabalhadora, isso tudo tem que estar à frente, e essas novas coalizões são chave para que a gente consiga efetivamente criar esse polo. E essa criatividade, ela precisa efetivamente combinar uma luta permanente, diuturna, contra a burocratização. Contra a burocratização, que é, vamos dizer assim, mais ou menos a tônica daquelas organizações sociais que crescem quando a conjuntura é mais favorável. A gente precisa apostar nitidamente, claramente, no controle social das bases sobre as suas direções. A gente tem que ter efetivamente mecanismos que sejam radicalmente democráticos e que resgatem aquilo que é um dos principais valores da democracia socialista, que é exatamente o controle das direções pelas bases. Isso é fundamental. E o outro polo, na minha opinião, é uma luta diuturna também contra o governismo, que não significa uma luta contra os militantes do PT, por exemplo, que se desgarram e vêm e evoluem e avançam para um polo crítico ao governo. Quer dizer, a gente tem que ter uma política para esses setores, né? A esquerda socialista, na construção da sua unidade, na construção de um polo alternativo, tem que ter uma política, não para aqueles que estão integrados na máquina e já estão totalmente burocratizados e dali não vai sair absolutamente nada, mas para suas bases, para os seus militantes, a gente tem que ter uma política de acolhimento, tem que ser generoso, tem que ter diálogo, tem que ser capaz de desenvolver aquela pedagogia que a Lolita estava falando. Ou seja, nós precisamos crescer com criatividade, consistência e em torno de princípios que sejam democráticos e princípios que sejam radicais. Sem isso, acho que a gente não vai avançar muito. A gente pode até crescer eleitoralmente, depois murcha, quer dizer, mas é melhor crescer com consistência. E eu acho que talvez essa seja a principal lição da debacle do Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, e inúmeras vezes, em incontáveis ocasiões, sacrificou a sua democracia em benefício, que existiu em algum momento, em benefício de ganhos eleitorais. Então fica aqui esse recado, é mais na verdade o desejo, né, de que nós consolidemos aí um polo alternativo de classe, socialista, radical, capaz de fazer frente a essa nova dinâmica política regressiva e reacionária que temos para enfrentar aí pelo próximo período. Obrigado.